Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, aqui nesta emissora e também através dos podcasts que você tem acompanhado, recebendo aí através dos meios que a gente compartilha estes podcasts. Talvez esteja recebendo por meio de um amigo que passou para você. Então, fique atento, estamos aqui mais uma vez. Pastor Augustus. Querido ouvinte, queremos saudá-lo mais uma vez e dizer da nossa oração de que esse programa seja usado por Deus para esclarecer dúvidas, edificar você na fé ou levá-lo ao conhecimento de Cristo mediante as palavras do Evangelho. É com alegria que nós chegamos até você. Um de nossos ouvintes internautas, o Pedro Cavalcante, lá da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Agradecemos aí a todos os ouvintes desta cidade. Obrigado pela audiência, viu, Pedro? E ele parabeniza o programa e diz que acompanha diariamente pelos podcasts divulgados. Ele levanta questões em torno da bebida alcoólica, ou seja, como é que a Bíblia enxerga essa questão de se beber ou não beber bebidas fermentadas, digamos assim. Ok, Pedro, então, sua pergunta é o tema do programa de hoje. Então, pastor Augusto, como é que a Bíblia lida com toda essa questão das bebidas alcoólicas, enfim? Do ponto de vista bíblico, Natsan, o pecado relacionado com bebida alcoólica é o pecado da embriaguez ou do uso dela de uma forma escandalosa. Então, não há nenhuma passagem bíblica que possa ser usada para defender a total abstinência como regra geral para todos os cristãos em todo lugar, em todas as épocas. É diferente, por exemplo, do mandamento não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Esses mandamentos são claros, são universais, são aplicáveis a todos os indivíduos de todas as épocas, em todos os lugares. A questão do beber não é uma questão tão preto no branco assim, não é tão clara e definidamente exposta na Bíblia a ponto de que os cristãos em consenso possam dizer é proibido beber. Então não tem como chegar a essa conclusão. Agora, o que nós podemos com certeza inferir do ensino bíblico, primeiro, é que a embriaguez de fato é pecaminosa. Isso aí vai contra a palavra de Deus. Isso aí há textos e mais textos no Antigo Testamento, há episódios no Antigo Testamento acontecidos com homens de Deus que abusaram da bebida e que acabaram trazendo consequências drásticas para a sua própria família, para a sua própria vida. O Novo Testamento está cheio de injunções do tipo assim, de Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, e outras passagens que falam a respeito desse abuso, e por uma razão muito simples. O cristão, ele deve estar dominado pelo Espírito Santo de Deus. As palavras dele, as suas reações, as suas emoções, as suas decisões, elas devem estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. É a Deus que nós sujeitamos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Quando uma pessoa toma bebida alcoólica em excesso, ela está entregando a sua mente, o controle da sua vida a esse princípio, né, ativo, ao álcool, que com certeza, a experiência está aí para mostrar isso, não vai produzir aquilo que o Espírito Santo, em contraste, produz. Né? O fruto do Espírito é domínio próprio, é amor, é alegria, é paciência. Ao contrário, o álcool ele vai produzir dissolução. A pessoa que está embriagada e vai dizer palavras, vai tomar atitudes, vai fazer escolhas das quais ele vai se arrepender depois. Sim. Porque vai ofender pessoas, vai se fazer de tolo na frente de todo mundo, vai dizer bobagem, quando não dirigir embriagado, causando a morte de outras pessoas e prejuízos materiais. A história está aí cheia de ilustrações e estatísticas para mostrar a desgraça que é a pessoa se deixar realmente influenciar ou dominar pelo álcool. Então, isso a Bíblia com certeza diz, e isso aí com certeza todos os cristãos vão afirmar. A embriaguez, você ficar alterado pelo álcool, a ponto de você perder o bom senso, você perder o discernimento, você perder o domínio próprio, o controle. Então, a partir do momento que estas coisas estão acontecendo, você está pecando contra Deus, pecando contra outras pessoas, porque está colocando em risco a integridade delas, a honra delas, o nome delas, a família delas e assim por diante.
diante. Então, embriaguez não tem o que discutir. É claramente pecaminoso e deve ser evitado. Então, diante disso, pessoas que não têm controle para tomar um copo, meio copo, beber socialmente uma tacinha, elas deveriam evitar, porque começa com pouco mesmo, né? O problema é saber se a pessoa, tipo assim, eu vou beber um pouquinho porque eu tenho controle, mas como é que faz isso, né? Como é que ela sabe que vai ter controle sobre isso? Eu acho que ela vai saber, né? Se ela toma uma tacinha e não consegue parar, está evidente que ela não tem controle nenhum, né? Ela vai tomar 2, vai tomar 3, é evidente que essa pessoa não tem controle. Então, pessoas que têm um apetite pelo álcool, e crentes, né, que têm esse apetite pelo álcool, eles deveriam pedir a Deus graça e misericórdia para não tomar o primeiro, porque senão eles vão para o segundo, terceiro, enfim, vão cair naquela questão da embriaguez. Mas há pessoas que conseguem, não tem dificuldade, não tem esse apetite, né, pelo álcool, não são tão vulneráveis ou tão suscetíveis a isso aí, elas conseguem simplesmente tomar um cálice e parar no cálice, não vou mais do que isso, né? Então não há o que dizer contra, não há nada na Bíblia que vá proibir que a pessoa prove o vinho ou, enfim, qualquer outro tipo de bebida que contenha álcool, não é? Não há nada com relação a isso. Mas o perigo é exatamente aquelas pessoas que não têm controle, domínio próprio e que vão tomar um primeiro, aí vai para o segundo, terceiro e aí por diante. Eu não posso, em sã consciência, biblicamente falando, dizer que a abstinência sempre e total é o caminho bíblico. Eu não posso porque eu não tenho base bíblica. Eu tenho base bíblica para dizer, vigie, seja cauteloso, não abuse, conheça os seus limites, não vá além daquilo que você sabe que você não pode ir. Agora, há uma outra situação, Natsan, em que também a Bíblia fala a respeito contra a bebida alcoólica. É quando você usa essa liberdade que você tem para provar a bebida alcoólica de uma forma que vá trazer prejuízo para a vida espiritual de outras pessoas. Eu explico. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos capítulos 8, 9 e 10, ele está tratando de uma situação bastante parecida. Havia cristãos na igreja de Corinto que estavam ofendidos porque outros irmãos não viam problema nenhum em comer carne de animais que haviam sido sacrificados nos altares dos templos pagãos em homenagem a algum deus. Esses irmãos que estavam ofendidos achavam que você comer carne de um boi que foi oferecida à deusa Diana seria praticar idolatria, porque aquela carne foi sacrificada, era carne sacrificada a ídolo. Então havia uma ligação do ídolo com aquela carne. E você comer aquilo ali levaria você a praticar a idolatria. Sim. E aí o apóstolo Paulo respondeu o seguinte, que não tem problema na carne, né? Porque quem fez o boi foi Deus, né? Deus criou todas as coisas e só existe um Deus. Sim. Que é o Criador de todas as coisas. Todavia, quem se sentir livre para comer carne, mesmo sabendo que pode ter vindo de um altar pagão, deve evitar fazê-lo na presença desses irmãos que se ofendem. O raciocínio é o seguinte, fulano de tal está comendo aquela carne que foi sacrificada a ídolo. Se ele pode, eu posso também. Só que a consciência dessa pessoa não está preparada para isso. E quando ele comer a carne, ele vai se sentir culpado de ter praticado idolatria. Sim. Então ele foi induzido a isso pelo exemplo do irmão forte, né, que acha que pode comer a carne e tudo. Se você fizer, controle, né? Que tem controle. Então, se você fizer o paralelo e a aplicação, o que acontece? Você se sente livre para tomar uma taça de vinho. Só que você faz isso de uma forma pública e você vai despertar o seguinte raciocínio num irmãozinho que passa por ali e vê você tomando aquele vinho em praça pública, né? Ele vai dizer assim, puxa, fulano de tal, presbítero da minha igreja, diácono, pastor, está ali tomando um vinho. Então aquilo não deve ser errado, né? Não pode, que ele está fazendo. E aí a pessoa não está preparada para aquilo e emulada, né, estimulada pelo exemplo ali daquela pessoa, que se considera forte, ele vai tomar o vinho, só que aí a consciência dele vai acusar, ou então ele vai exagerar, e aí a liberdade daquele irmão acabou servindo de tropeço para os outros. Exato. Então, nesse caso, quando o uso da liberdade traz tropeço para a fé do meu irmão, eu devo me abster. É a lei do amor, prevalece sobre a minha liberdade. Então são só esses dois casos que eu posso me lembrar, Natsan, em que a Bíblia de fato proíbe absolutamente o uso da bebida alcoólica. É quando provoca ou quando traz embriaguez
ou quando serve de tropeço para um irmão que é fraco na fé. Então, eu devo me abster nessas situações. E eu creio que, dadas as circunstâncias no Brasil e o tipo de igreja evangélica que se desenvolveu aqui, talvez a melhor coisa seja que quem vai usar disso aí, né, que faça isso de maneira absolutamente discreta, né, em casa, muito pouco, né, mesmo só, isso não lhe dá o direito de ficar bêbado, né, mas evitar realmente trazer escândalo. Eu vou beber né? em casa e lá eu posso ficar bêbado. Eu posso ficar bêbado, né? Claro que não. Que aí já peca, né, uma vez que você Sem fica dúvida. embriagado, obviamente. Mas há muitos detalhes nessa questão. Uma certa feita, eu conversando, falando sobre exatamente sobre esse ponto de equilíbrio, de cuidar, exatamente pelo fato de você, às vezes, ter que lidar com pessoas, aconselhar pessoas que não têm controle sobre isso. E alguém disse, sim, mas a Coca-Cola também faz mal, né? Sim. E eu disse, ok, mas eu nunca vi ninguém atropelando, como aconteceu agora há pouco, alguém, ou matando alguém, um amigo, porque estava cheio de Coca-Cola, né? Encheu a cara de Coca-Cola. Isso é verdade. Então tem a gente tem que pensar nessas questões. Né? Claro, todo tipo de coisa que nós ingerimos por causa do estado de decadência do nosso corpo, todo dia nós estamos morrendo, né? A mesma comida que nos alimenta, ela de alguma forma vai sendo objeto, veículo, né, daquela morte que se aproxima, né? Então tudo faz mal nesse sentido, né? Algumas coisas fazem mais mal do que outras e a gente deveria evitar naturalmente, né? Mas tem algumas coisas que elas não somente fazem mal a nós mesmos, mas elas ofendem outros, atacam outros, como é o caso do álcool, não é? Como você falou, de fato, ninguém atropela outro porque tomou 1 litro de Coca-Cola, né? A não ser que tenha com a diabetes lá em cima e não coma, né? Alguma coisa assim. Agora, tem uma outra questão, Nath, eu nem sei se você ia perguntar sobre isso, mas tem alguns que são a favor da abstinência e que tentam mostrar que o vinho que é mencionado na Bíblia, ele não tem teor alcoólico. Sim. Você já ouviu esse argumento, né? Já bastante. E até estudos, né, de pessoas, alguns até famosos, querendo provar que o vinho que a Bíblia, na verdade, está se referindo, ou quando a Bíblia diz assim que o vinho alegra o coração do homem, que Jesus transformou a água em vinho, que aquele vinho ali era suco de uva ou outro tipo de bebida que não continha álcool. Eu não estou negando que já naquela época havia uma variedade de bebidas derivadas da uva, né? Que sem dúvida tinha suco de uva, tinha a fermentação em diferentes graus que dava como resultado bebidas com diferentes teores alcoólicos e misturas, né, que eram feitas. É claro, o ser humano sempre foi muito criativo nessa questão, mas eu acho muito difícil que não tenha sido alcoólico. Né? Acho muito difícil. Acho difícil Paulo dizer, não vos embriagueis com vinho, se o vinho não possa embriagar, né? com suco de uva. Sem dúvida. Bem, há muitos aspectos que você pode pensar e manda aí um WhatsApp pra gente, tá bom? A 62 81 17 29 86, pastor. Ok, muito obrigado pela sua audiência. Eu estava aqui pensando em outras coisas, estava até que meio que distraído, mas esse é um tema que realmente é bastante provocante. Obrigado pela sua audiência.